Bom, pessoal, nessa aula nós iremos testar agora aí alguns exploits públicos, né? Vamos aprender a compilar esse exploit público e tornar ele funcional, né? Uma vez que aparentemente ele vem quebrado, né? Ou ele não funciona por causa dos problemas que eu mencionei na aula passada. Então vamos lá, pessoal. Bom, vamos imaginar o seguinte, vou trabalhar aí com alguns exploits que a gente já viu, só que públicos, e não exploits aí que a gente desenvolveu e tal. E às vezes, muitas vezes, pode ser mais trabalhoso você corrigir um exploit público do que explorar a falha mesmo e criar um exploit, dependendo do exploit. Então vamos lá. Executar aqui o search exploit, por exemplo, SL-mail. Então aqui SL-mail, aquela falha que a gente criou exploit, tudo, ele tem vários exploits públicos aqui em Python e tem dois aqui em C, ó. Então, vamos dar aqui um locate nesse 643 aí, .c. Tá nesse endereço aqui. Vou copiar ele para minha área de trabalho. E também já vou dar um locate no 646.c também. Bom, então aqui na minha área de trabalho eu copiei os dois exploits. A gente pode dar um read nesse exploit aqui, 643.c. Dá para ver claramente que ele foi escrito em C, né, para compila com GCC mesmo, normal. E vamos dar um read no, deixa eu dar um limpar a tela aqui, dar um read no 646. E o 646 também é em C, só que compilado aqui para Windows, ó. Já vai compilar ele de uma forma diferente, tá? Então, eu vou mostrar como que a gente trabalha com exploit público utilizando esse 643 aí, certo? Que é esse código, deixa eu abrir ele aqui, 643.c. Então, nós vamos trabalhar com esse exploit público aqui, corrigir ele e tornar ele funcional. E depois eu deixo o 646. Vou dar algumas instruções nas próximas aulas para que vocês aprendam a corrigir o 646, tá? Vai ficar como exercício. Então vamos lá. Então aqui a gente tem os cabeçalhos, né, do C, as bibliotecas que ele está importando aqui. Tem aqui um define aqui que define o endereço de retorno. Aqui ele fala que é por um serve Windows 2000 SP4, a porta 110. Aqui ele fala que é uma reverse shell, aí está numa outra língua aqui, não tem informações sobre qual IP que ele está fazendo essa reverse shell, qual a porta. Aqui ele cria a estrutura, faz o socket, como nós aprendemos nas aulas de programação em C. E um pouquinho mais para baixo aqui, ele tem o main, que é a função principal dele, e aí ele tem algumas funções aqui. E aqui começa a entrar, então vamos supor que você não conhece as funções que ele tem aqui dentro, né? Você não sabe para que serve. Uma função aqui malloc, por exemplo, tem a mainset, tem strcat. Então, supondo que você não saiba o que essa parte do código está fazendo, né? Você tem dúvidas, eu não entendi nada dessa bruxaria que está sendo feita aqui, né? Então, por exemplo, você já vem aqui no main do Linux. Se tiver numa outra linguagem que você não tenha documentação diretamente no Linux, é só você pesquisar sobre essa documentação daquela função para descobrir o que ela faz, na linguagem que ela faz. E geralmente isso tem muito material até em português quando você está pesquisando, tá? Então não tem muito segredo. Então, por exemplo, aqui main malloc. Aí ele fala aqui que a função aloca um tamanho de bytes e retorna um ponteiro. Eu quero saber aqui o mainset. Vou aumentar minha tela aqui. Mainset. Ele fala, preencha a memória com um constante de bytes. strcat, você pode pesquisar, você vai ver que ele está copiando, né, concatenando aí strings e aí ele está gerando buffer. Então, só para a gente entender, se a gente
um main e pesquisar sobre essas funções aqui, basicamente o malloc aqui ele está alocando espaço, tá? Então aqui ele está alocando 2.960 bytes para o buffer, e aqui o main7 ele está zerando, né? Pode ver que aqui ele está em hexadecimal 00 aqui, ele está zerando esses 2.960 bytes. Depois aqui ele cria aqui ele faz um outro malloc para alocar 2.606 bytes aqui no nome de off. Ele vai zerar esse off, tá? O main7 aqui está zerando, a gente pode ver que ele está zerando 2.606 bytes 00 aqui, e depois ele está enviando aqui 2.605 bytes em A, ó, que é o x41 aqui em hexadecimal, é o A maiúsculo, tá? Então aqui ele vai enviar A maiúsculo. Depois aqui ele aloca mais 13 bytes para um NOP, tá? Que vai ser os NOPs. Então ele limpa esses bytes aí, né? Ele zera tudo, 00, e depois aqui utiliza o /x90, né? Que é em hexadecimal equivale aos nossos NOPs, os no operation, como a gente viu. E uma outra coisa interessante aqui, ó, é que ele está alocando, por exemplo, 13 bytes, mas ele está mandando 12 NOPs. Aqui ele está alocando 2.606 bytes, mas está enviando 2.605. Por que um byte de diferença? É o byte de quebra de linha, tá? Aqui ele começa a fazer o strcat aqui, ó. E aqui basicamente ele começa a juntar tudo. Então o off, depois ele envia o endereço de retorno, depois os NOPs e por último o shellcode. Aqui já é as funções que a gente já está acostumado, né? Printf aqui para exibir na tela aqui sobre o exploit, a conexão para o IP que ele está fazendo, aquele lendo, aquele mandando outra saída com printf e aquele enviando agora o usuário, enviando a senha e depois enviando aqui, imprimindo o tamanho aqui do shellcode e o tamanho do buffer que ele enviou, ok? Então, se a gente começar a pegar exploits públicos e começar a desmontar aí cada pedacinho dele, você vê que não é difícil, pode ter uma parte ali muito obscura, por às vezes você ter uma limitação com essa linguagem, mas nada que uma pesquisa sobre aquelas funções para que você possa entender aí um pouco sobre o que está sendo feito no código, né? Então, eu não alterei nada nesse código ainda, vamos salvar ele aqui, né? Nem mudei nada. Vamos compilar então para a gente fazer alguns testes agora. 643.c -o, vou pôr 643 mesmo. Bom, ele retornou alguns erros aqui, começando aqui pelo define. Vamos ir lá no código então, 643.c, e claramente a gente vê que o define aqui está sem o joguinho da velha aqui, né? Sem a tralha. E em C nós precisamos definir ele aqui, senão ele não vai funcionar. A mesma coisa a gente vir numa biblioteca dessa e tirar o joguinho da velha ou a tralha aqui, a cerquilha, que ele não vai conseguir incluir essa biblioteca, né? Isso faz parte da linguagem. Então, é o primeiro erro que tem nesse código. Bom, tem endereço de retorno aqui, não vou mexer ainda. Também não vou mexer no shellcode. Vou mexer aqui no IP de destino. Vou colocar o IP do meu alvo aqui, que é o 0109, que é o meu XP aqui, que é o ambiente que eu tenho rodando aqui o SL-meio, certo? Então eu posso até abrir o SL-meio aqui já no debugger, deixar ele carregando aqui. Dá uma organizada aqui no código. Beleza. Então ele está rodando aqui dentro do debugger. Vou salvar então essas alterações. Então eu consertei apenas o define e eu alterei o endereço de IP aqui para o meu alvo. Vou compilar novamente. Agora ele compilou. Deu um ls e a gente pode ver que está compilado aqui, ó, 643
já está compilado, certo? Então, muitas vezes, esse erro que o cara deixa propositalmente aí no exploit, como no caso do define, que é algo simples, é justamente para quando o cara tentar compilar, e um cara que menos experiente, que não entende o que está fazendo, achar que o código está bugado mesmo e não conseguir usar o exploit. Tá? Então, uma vez que você consegue entender essas coisas, olhando, analisando o código um pouco, você já consegue ir consertando e corrigindo esses erros. Então, eu vou executar aqui o exploit e ver o que vai acontecer. Executei, ó, ele fez a conexão lá, trouxe aqui o tamanho do shellcode dele, que ele fez um len lá, que dá 161 bytes, e o buffer 2782. Se eu ir lá no meu debugger, ele deu um access violation aqui em alguma função, certo? E se a gente olhar aqui em SP, por exemplo, following dump, nós vemos os NOPs aqui, ó, 90, e um pouquinho para cima aqui, a gente vê os 41 que foram usados, enviados, um byte aqui desalinhado, né, provavelmente desalinhado, que está vindo para trás aqui. Mas beleza, vamos fechar aqui. Essa aplicação é aquela que ela trava, né, sempre que a gente executa. Vou abrir novamente. Deixar executando. Bom, quais alterações a gente vai fazer agora, então? Primeira coisa, a gente precisa colocar o nosso shellcode aí no código, né? Alterar esse shellcode que a gente não sabe o que faz e colocar o nosso shellcode lá. Então, vamos utilizar o MSF Venom para criar. "-p aqui, que é o payload, Windows, vou usar o shell reverse TCP. lhost, o meu IP. Se você já estiver explorando o alvo de forma remota, é o seu IP público, não o seu IP local, né? O L-port é a porta que você vai definir, no caso aqui 443. O B aqui são os bad characters, geralmente eu já deixo aí uns 5, que comumente são ignorados, né? O 0A, o 0D, o 20 e o 40. O "-f aqui é o formato de saída. Dessa vez não vai ser Python, né? Então dessa vez a gente vai fazer C, porque o código que a gente está escrevendo agora é em C. O código que a gente está alterando é em C. Então, vou esperar ele gerar. Gerou aqui, vou copiar esse código. Meu shellcode. Aqui tem um detalhe, ó, 353 bytes, é bem maior do que o shellcode que está lá na aplicação. Então, muitas vezes, quando você coloca o seu shellcode, você vai ter que remover alguns bytes que está sendo enviado lá para evitar. Mas tudo depende de como a aplicação vai se comportar com esse exploit, tá? Então, tudo é teste e debugar, tá? Então, aquilo que eu falei, quando você vai criar exploit, você vai trabalhar com exploit, você sempre tem que montar um ambiente sobre esse exploit para você conseguir testar e alterar ele, tá? Vamos lá, então, abrir o 643.c novamente. E agora aqui onde está o shellcode, vamos colar nosso shellcode aqui e remover o shellcode aqui do cara. Beleza? Bom, por enquanto vamos deixar assim, né? Só com o nosso shellcode alterado. Vamos compilar novamente o código. Sempre que fizer qualquer alteração a gente tem que compilar. E vamos executar aqui. Lembrando que o debugger está aberto aqui para que a gente possa analisar aí o código. Bom, enviou. Agora ele já falou que o shellcode está maior, ó, 353 bytes, e o buffer 2974.
Aqui ele tem um Access Violation ainda. ISP, vamos dar um follow and dump aqui. Vou aumentar um pouco a tela aqui. Aqui, onde está esse código todo bem estranho aqui, é o nosso shellcode, né? E aqui nós vemos que temos os A's, né? Que são os bytes que a gente está enviando em A. Depois vem um endereço aqui de 4 bytes, exatamente 4 bytes, que é o nosso endereço de retorno, que é o que está lá, né? Na verdade. E depois vem os 12 NOPs. Porém, isso aqui está desalinhado, né? A gente vê que depois vem os NOPs aqui, mas os 4 bytes aqui não estão alinhados, né? Então isso já é um problema. Bom, como nós vimos, nós conseguimos vir através de ESP, correto? Então, a gente precisa de um jump ESP aqui para controlar, né? Então, eu poderia tentar utilizar esse próprio endereço de retorno que o cara colocou aqui, lembrando que o endereço de retorno que ele colocou aqui, segundo o que está escrito no exploit, esse endereço de retorno aqui é para Windows Server 2000 SP4. E no caso, a aplicação que eu estou explorando é no Windows XP SP3, em português. Então pode ser bem provável que esse endereço de retorno não funcione. Bom, um outro detalhe que a gente conseguiu notar aqui é esse alinhamento aqui, ó, que a gente vê que o endereço de retorno ele está ficando um byte aqui para trás, ou seja, o código ele não vai funcionar porque na verdade ele não está conseguindo sobrescrever corretamente o endereço de retorno. Quando a gente olha para a EIP aqui, nós vemos que o EIP começa com 90 aqui. Esse 90 é um NOP, ó, é um NOP que está aqui, ó. O NOP ele deveria estar nos próximos bytes, ó. Pode ver que está desalinhado aqui nesse ponto, está desalinhado aqui nesse ponto e aqui nesse ponto. Ou seja, se a gente enviar um A a mais aqui, um 41 a mais, ele vai empurrar esse 9F para frente, que vai alinhar esse endereço certinho com os 4 bytes aqui, que é o nosso EIP, e ele vai empurrar esse 90 aqui para frente, alinhando também os nossos NOPs, correto? Então, a gente tem um byte de diferença aqui. Então, a gente precisa consertar isso no código para ver se vai funcionar corretamente. Vou fechar o código aqui novamente. Abrir o servidor novamente aqui no debugger. Na verdade, eu não vou abrir no debugger. Eu vou deixar ele desse jeito fora do debugger. E vamos tentar usar esse próprio endereço de retorno dele, para ver se vai dar certo. E aqui, lembra que eu falei que os 41 ali, a hora que a gente está enviando 41, ele está desalinhado, um byte, né? Então, nós precisamos enviar um 41 a mais. Então, para isso, é só vir aqui onde está o x41, e ao invés de enviar 2605, vamos enviar 2606. Lembrando que o endereço aqui tem que ser 2607. O alocamento de memória tem que ser um byte a mais, certo? Uma vez que a gente aumentou aqui também. Vamos compilar nosso código novamente. Vamos abrir também a porta na nossa máquina para guardar uma conexão, caso funcione. A gente já recebe a shell aqui. Então, com o netcat, deixei aberto o netcat aqui, escutando a porta 443. Vou executar exploit. E não executou. E isso é bem provável que tenha acontecido pelo fato do exploit ser criado para o endereço de retorno estar apontando aí para o endereço de retorno do Windows Server 2000 SP4. E a gente está trabalhando com o Windows XP SP3. Se a gente estivesse trabalhando, por exemplo, com o Windows Server 2003, SP2 ou qualquer outra versão desse software rodando, o endereço de retorno ia mudar. Então, nós precisamos encontrar um endereço de retorno para que a gente possa explorar. Então, uma opção seria pesquisar aqui em DLLs
do próprio sistema, exemplo, shell 32 aqui, view code em CPU, search for command, pesquisar, por exemplo, com jump SP, que é para onde a gente quer ir, para ESP. E ele vê aqui que a gente tem alguns, já poderia estar utilizando, por exemplo, esse, FFE4, que é o opcode dele. A gente pegaria esse endereço, setaria um breakpoint aqui para fazer um teste e alterar, usar esse endereço aqui como um endereço de retorno, tá? Uma outra opção, como nós vimos nas aulas de exploração com Windows lá, podemos utilizar o Mona Módulos, escolher algum módulo aqui, poderia ser um módulo do próprio sistema, como por exemplo SLMFC, e aí fazer uma pesquisa aqui, Mona Módulos find -s, aí coloca aqui o code FF4, que é o que a gente quer procurar, e onde a gente vai procurar, né? mfc.dll. Esqueci de colocar o "-m" aqui de módulo. Aí ele procura no módulo, encontrou aqui vários endereços. Então, por exemplo, pego o primeiro aqui, clico direito, dump at address. Pode pôr aqui disassembly. Tem esse primeiro endereço que a gente pode utilizar também como endereço de retorno. Então, qualquer jump SP que a gente encontrasse nas DLLs aí, ou pelo sistema, tanto usando o Mona quanto usando outra forma que eu mostrei agora, a gente poderia estar utilizando como endereço de retorno. Então, por exemplo, eu quero usar esse endereço aqui. Deixa eu só ver se eu mudo a fonte para melhorar um pouco a visualização. Aqui, ó. Usar esse endereço aqui, ó, 5F4A 358F. Vamos abrir o código lá. 5F8A 358F. Só confirmar. 5F4A 358F. 5F4A 358F. Esse é o endereço, então, que a gente vai usar. Lembrando que a gente tem que colocar ele inverso aqui, certo? Então, 8F 35 4A 5F. E aqui a gente já poderia colocar aqui o endereço dele, aqui, ó, 5F, da forma certinho. Só que é o comentário só para a gente, na alteração do exploit que a gente está fazendo, colocar que ele é Windows XP SP3 PTBR. Aqui nas configurações de reverse shell, também poderíamos colocar aqui 192.168.0.105 na porta 443. Certo? Então, conforme a gente vai alterando, né, o exploit e portando ele de acordo com as nossas necessidades, nós podemos ir comentando esse código, deixando ele uma forma até para outras pessoas poderem usar futuramente. Podemos traduzir o código tudo, tal. Enfim, uma vez que a gente já fez todas essas alterações, vamos fazer um teste agora, compilar esse código. O menos O 643. Beleza, compilamos, podemos executar ele aqui. Antes de executar, a gente pode colocar um breakpoint aqui, breakpoint memory on access, pode botar um breakpoint hardware on execution e executar ele aqui. Está executando. Bom, ele executou e olha o que aconteceu. Ele parou no breakpoint quando ele executou 5F4A 358F. Ou seja, ele parou exatamente onde ele tinha que parar, que é no nosso breakpoint. Vamos usar um F7 aqui. E ele veio para os NOPs. Ó. E agora com o NOP ele cai na execução
shellcode. Correto? Pode fechar aqui. Vou abrir novamente o serviço. E agora eu vou executar aqui, esperando receber a execução aqui, né, de volta. E tá aqui, ó. Ganhamos acesso àquele computador. Conseguimos trocar o shellcode, alinhar os bytes, trocar o endereço de retorno e conseguir tornar esse exploit em C, que estava quebrado aparentemente, em um exploit funcional. Tá? Então vocês viram que não é um negócio também tão simples de se fazer, né? Exige um pouco aí de trabalho, como da mesma forma que você tivesse desenvolvendo o exploit do zero, só que o exploit aí, toda a estrutura já vem pronto, você troca o shellcode e vê essa questão de alinhamento de bytes e endereço de retorno. Beleza? Até mais, pessoal!